Então, estamos a tentar identificar em que medida ou porque é que uma igreja precisa de ser obra de arquitetura. E o que é o essencial deste ser obra de arquitetura. Portanto, vimos já que o essencial do ser arquitetura não é uma questão funcional, porque há objetos que têm esta capacidade funcional de permitir determinadas funções no espaço e que, mesmo assim, nós não lhes reconhecemos esta valência da arquitetura. O exemplo que eu dei do Convento de São Francisco, em comparação com este, do ponto de vista funcional, este é mais funcional, no sentido estrito do termo, portanto, temos mais áreas, etc. De qualquer modo, aqueles que lidaram com aquele ambiente percebem que o outro, o Convento de São Francisco, tem uma maior qualidade, ou seja, a arquitetura, que o torna insubstituível, enquanto este não. Portanto, a arquitetura é qualquer coisa que não responde só ao aspecto funcional, mas, por outro lado, a arquitetura não é qualquer coisa que tem só uma valência estética. Ou seja, a arquitetura também, esse é o caso da destrinça que nós precisamos de fazer, por exemplo, com aquilo que, na linguagem artística contemporânea, se chamam as instalações. A diferenciação que se fez durante os anos 70 e os anos 80, que faziam os anos 70 e os anos 80 os teóricos da arquitetura, era que, dizia o Eusébio, aquilo que identifica a arquitetura é o facto de ela ter um espaço interior. E considerava-se esse espaço interior, o que faz todo o sentido, sob esse ponto de vista, considerava-se o espaço interior, por exemplo, uma rua. Uma rua é um espaço interior e, portanto, é arquitetura, pode ser considerada arquitetura. Mas o facto é que, hoje em dia, nós temos manifestações artísticas que, portanto, considerava-se, como o Eusébio dizia, que a arquitetura é um espaço interior esteticamente qualificado. Qualquer coisa neste género, as palavras não são estas, mas o sentido é este. É um espaço, desde que haja um espaço interior, portanto, fisicamente seja um espaço interior, que pode ser uma rua, e que seja esteticamente qualificado, então é arquitetura. Mas hoje em dia também, o passar do tempo de facto vai esclarecendo as coisas. Hoje em dia nós temos expressões intrinsecamente artísticas do âmbito da escultura que têm espaço interior esteticamente qualificado e que não são arquitetura. Estou a falar daquilo que hoje em dia se chamam as instalações. As instalações são, na maior parte das vezes, por exemplo, as coisas que faz o Pedro Cabrita Reis, são coisas, algumas das coisas que faz o Pedro Cabrita Reis, são coisas que têm um espaço interior, um espaço definido, está esteticamente qualificado e, contudo, a experiência que aquele espaço proporciona não tem nada a ver com estas características que eu disse que eram as características da arquitetura. Quer dizer, num espaço esteticamente qualificado como as instalações do Pedro Cabrita Reis, eu não faço esta experiência de um acolhimento que leva a um recolhimento. E, portanto, há qualquer coisa, há uma outra intenção. Há uma outra intenção no fazer aquele espaço. E, além de haver uma outra intenção, há, portanto, um outro tipo de efeito. E, havendo outro tipo de efeito, o que é que acontece? Aquele efeito, aquela carência de arquitetura que o ser humano tem, aquela carência de arquitetura que o ser humano tem, não encontra resposta nas instalações do Pedro Cabrita Reis. E não pondo em questão o valor estético delas. Não é isso que está em questão. É que a coisa é de outro aspecto. Diz-se que a arquitetura, então, é a conjunção. Portanto, já vimos que não é uma coisa que possa ser definida de um ponto de vista estritamente funcional, não é uma coisa que possa ser definida de um ponto de vista estritamente estético. Então, diz-se, bem, então pode ser definido na conjunção dos dois, dizendo que a arquitetura é qualquer coisa que é funcional e depois estético. Também não. Porquê? Porque isso é aquilo que se chama design, não é? E o design, outra vez, não tem esta característica de ser qualquer coisa insubstituível e de ser qualquer coisa que responde a esta carência do ser humano de harmonia na relação com o ambiente.
por exemplo, mas isso é uma coisa estruturante, dramaticamente estruturante do próprio pensamento dos arquitetos, não é? A ideia de que a arquitetura é qualquer coisa que tem a ver com uma conjunção de um lado funcional com um lado estético é qualquer coisa que vem desde Vitrúvio, que seria provavelmente mais engenheiro que arquiteto, mas isso é agora irrelevante para o tempo. Mas aquilo que o Vitrúvio diz é que a arquitetura se responder a três condições: a firmitas, a utilitas e a venustas. A firmitas tem a ver com a qualidade da construção, a utilitas com a qualidade funcional e a venustas com a qualidade estética. Agora, vocês olhem, quer dizer, o par de sapatos do nosso caro colega João Cavaco pode-se dizer que é firmitas, utilitas e venustas, e claramente ninguém tem dúvidas que não seja arquiteto, que não é arquitetura. É firmitas no sentido que está bem construído, é utilitas no sentido que está adaptado, é funcional, e é venustas no sentido que tem um qualquer conceito estético, não é? Portanto, a firmitas, utilitas e venustas é qualquer coisa que estabelece um nível de qualidade, mas que é comum a todas as peças de design, por isso é que eu invoquei aqui, que são desde os sapatos desportivos, a eletrodomésticos, a carros, não é? Mas não há nada aqui que identifique aquilo que é específico da arquitetura. Continua a haver uma carência de definição daquilo que é específico da arquitetura. Então, o que é específico da arquitetura? Já vou avançar, não é? Este acolhimento que leva a um recolhimento. Este sentido, o Heidegger fala disto no Construir, Habitar, Pensar. Ele analisa as palavras que estão subjacentes ao conceito de habitar e ao conceito de construir. Não vos vou fazer perder tempo com essa análise, mas ele enuncia, ou é possível descobrir no texto dele, a enunciação daquilo a que eu chamo três fácias semânticas, ou três aspectos da significação da arquitetura que são cumulativos. O primeiro é o conceito de proteção. O conceito de estar num sítio resguardado, estar num sítio protegido, estar num recinto. Estando assim nesse recinto, é engraçado porque ele depois descobre uma série de afinidades de palavras, estando nesse freio, o recinto em alemão antigo chama-se freio, não é? Eu posso fazer uma experiência de me sentir livre, estar free, como dizer em português, agora não lembro qual é a palavra alemã, se alguém se lembrar, eu não lembro exatamente qual é a palavra, mas a experiência de liberdade, ou seja, a experiência de plenitude do ser humano, a experiência de liberdade, pressupõe uma experiência de recinto, pressupõe uma experiência de circunscrição. Portanto, a primeira fase das semânticas tem a ver com a proteção, a segunda, que pressupõe um recinto, portanto, qualquer coisa, uma estrutura que me separa do resto. A segunda fase das semânticas, essa proteção permite que eu me sinta bem, que eu esteja bem. E a terceira fase das semânticas é muito engraçado, porque Boano construir no antigo grego, no antigo alemão, vai dar exatamente o radical aos verbos que ainda se nota essa diferença nas línguas anglo-saxónicas, que são estar, to be, que são estar, mas que também são estar, mas que também são ser. Ou seja, esse estar protegido permite-me estar bem e permite-me ser eu. Terceira fase deste momento. Esta é a proteção, é a separação que me permite sentir-me bem, sentir-me em liberdade. E isso é esse sentir-me bem, sentir-me em liberdade que me permite o encontro comigo mesmo, ser eu próprio, ser verdadeiramente eu. O Foster, para tornar isto mais interessante, o Foster, o Harold Foster, escreve um livro que se chama Howard's End, em que basicamente está a falar da vida de uma casa. Howard's End. Está a falar de uma basicamente ele conta a história de duas famílias. Uma família é uma família de ascendência alemã, são duas raparigas órfãs, os pais já morreram, mas adultas, que solteiras ainda, vivem em Londres,
e que fazem parte de uma certa elite cultural. A outra família é uma família de burgueses que ascenderam pelo poder da indústria, pelo poder do dinheiro e, portanto, fazem parte, são uma família rica, são uma família com posses, são uma família com dinheiro, mas uma família sem qualquer sensibilidade artística, sem qualquer conhecimento cultural, etc., que só pensa em dinheiro e que só fala em dinheiro, portanto, aqueles self-made men, novos ricos, como nós diríamos hoje em dia. Acontece que se encontraram, estas duas famílias encontraram-se numa viagem qualquer no estrangeiro e a família dos ricos convidou estas duas raparigas para irem à casa da família, que era a casa da família da mulher, portanto, não do senhor que tinha enriquecido, mas da família da mulher, que era uma casa tradicional, que é exatamente Howard Sand. E nessa estadia na casa passa-se qualquer coisa de absolutamente estranho. Uma das raparigas, a rapariga mais velha, não vai só a mais nova, e às tantas, a mais velha recebe uma mensagem muito perplexa a dizer que estou noiva. Portanto, assim, no período de uns dias, ela ficou, a mais nova, que parecia com uma cultura absolutamente imexível com os donos da outra casa, fica noiva. E depois recebe no dia a seguir um outro telegrama a dizer foi tudo um engano, esquece, não aconteceu nada. E o autor, o Foster, procura refletir sobre isto. E, portanto, para o discurso, para a narrativa e procura refletir sobre isto. Como é que isto pode acontecer? O que é que aconteceu? E então diz ele que a verdade é que ela se tinha apaixonado não pelo indivíduo, mas pela família. Antes que o Paul tivesse chegado, ela tinha sido sintonizada para a sua frequência. A energia dos Wilcoxes, portanto, a energia desta família rica, tinha-a fascinado. Ela tinha criado novas imagens de beleza na sua mente responsiva. E o Foster vai elaborando a coisa e fazer perceber que aquilo que tornou possível que ela se apaixonasse foi o ambiente da casa. Ou seja, o ambiente da casa, ela diz, o ambiente da casa, diz com palavras muito engraçadas, o ambiente da casa proporcionou-lhe um abandono de si, um baixar de resistências, um baixar de sentido crítico. Proporcionou-lhe um abandono, que diz ele, que é o possível prelúdio para o enamoramento. Ou seja, fala de um abandono que leva ao enamoramento. Eu acho que é uma excelente definição de arquitetura. A arquitetura é exatamente aquela circunstância onde eu posso experimentar um abandono, que é outra maneira de dizer isto que o Heidegger disse, um estar protegido e um sentir-me bem, que leva ao enamoramento. Sendo que esta experiência do enamoramento, esta experiência de eu me sentir dependente de outros, de eu me sentir lançado ao outro, de eu me sentir feito para o outro, é uma experiência de absoluta plenitude humana. Quer dizer, paradoxalmente, são aquelas circunstâncias na nossa vida em que nós mais nos sentimos nós mesmos, é quando estamos apaixonados, não é? Portanto, esta é exatamente uma descrição que, outra vez, fala do efeito da arquitetura. Um abandono que leva ao enamoramento seria uma boa experiência para uma igreja, seria uma boa experiência para verificar a qualidade de uma igreja. Ali eu faço uma experiência de abandono que leva a um enamoramento. Pronto, é isto. Quer dizer, isto é válido para qualquer arquitetura. Um outro autor fala também da arquitetura de uma maneira muito interessante. O Broch. Diz ele que, este eu vou-vos ler, porque faz um bocadinho de jus ao meu sentimento relativamente à arquitetura contemporânea. Portanto, eu não resisto a... Se eu fosse santo, não lia, mas eu não sou. Vou ler. Diz ele, a prevalência do estilo arquitetónico entre as características de uma época é dos assuntos mais estranhos. No fim de contas, que situação privilegiada, realmente notável, receberam as artes plásticas no interior da história. Não passam, afinal, de uma bem exígua amostra entre inúmeras atividades humanas que preenchem uma época, e o certo é que nem sequer mesmo uma amostra muito intelectual, embora, no entanto, suplantem todos os domínios intelectuais em potência característica. Suplantam a poesia, suplantam a ciência, até mesmo a religião.
O que permanece, através de milénios, é a obra de arte plástica. Permanece como índice da época e do seu estilo. Porquê? Isto não pode explicar-se apenas pela duração dos materiais, a velha ideia de que a pedra resiste mais. Entre as coisas que provêm destes últimos séculos, conservou-se o papel escrito em massa e, no entanto, qualquer estátua gótica é mais medieval que toda a literatura da Idade Média. Não. Essa seria uma bem pobre explicação. Se há uma explicação para o caso, temos de ir buscá-la à própria essência do conceito de estilo. Estilo não é, por certo, uma coisa limitada à construção ou à arte plástica. O estilo é qualquer coisa que atravessa, de igual maneira, todas as expressões vitais de uma época. Seria absurdo falar-se do artista como de um ser excepcional, de alguém que levasse uma existência particular no interior do estilo e que produzisse este, enquanto todos os outros seriam excluídos. Não. E agora entramos no essencial. Se existe um estilo, todas as expressões vitais estão penetradas por ele. O estilo de uma época está por igual presente no pensamento e na ação implantados pelos homens desse período. E é só este dado, necessariamente como tal, pois não pode ser de outro modo, que permite explicar um facto surpreendente. Porque serão precisamente as ações que se manifestam no espaço que adquiriram um significado tão extraordinário, um significado evidente no verdadeiro sentido da palavra. Talvez fosse ocioso discutir este assunto, caso por detrás dele se não escondesse o problema que por si só legitima toda a filosofia, a angústia do nada, a angústia do tempo que conduz à morte. Primeiro passo. Esta questão que tem a ver com o valor das artes do espaço, com o valor das artes plásticas, com o valor das artes do espaço e com o valor da arquitetura, está ligada a este problema, que é o problema que legitima toda a filosofia. A angústia do nada, a angústia do tempo que conduz à morte. E talvez toda esta inquietação, inspirada pela má arquitetura, que faz com que eu me encaracole no meu canto, talvez toda esta inquietação mais não seja do que esta angústia, ou seja, o sentimento que eu tenho da má arquitetura tem a ver, ele ainda não diz como, mas já vai dizer, tem a ver com esta angústia do nada, tem a ver com este problema que legitima toda a filosofia, tem a ver com este medo da morte. E depois diz, a verdade é que faça o homem o que fizer, tudo o que ele faz tem por fim anular o tempo, suprimi-lo, e a essa supressão se chama espaço. Esta é a melhor definição de arquitetura que eu conheço. Qual é? Um lugar onde o tempo para. Um lugar onde o tempo para. No sentido de um lugar onde o tempo é meu. Quer dizer, quando eu estou a ler a Divina Comédia, eu preciso que o tempo pare. Eu preciso que o tempo seja meu. E verdadeiramente a arquitetura acontece para isso, não é? Ele fala aqui do tempo que corrói. Lembrem-se da antiga figuração que os gregos davam ao tempo, o Titã Cronos. E o Titã Cronos comia os filhos. Os filhos do Titã Cronos, nós hoje na nossa contemporaneidade experimentamos exatamente isso, somos nós. Nós sentimos comidos pelo tempo, não é? Quer dizer, quanto tempo, o stress das coisas que é o Titã. Lembram-se do quadro do Goya. O quadro do Goya é muito extraordinário. O quadro do Saturno a comer os filhos, do Cronos a comer os filhos, não é? Os filhos do Cronos somos nós. Estamos continuamente, quer dizer, eu não sei, é a minha experiência, não, acredito que seja a vossa, embora não vos la desejo, mas quer dizer, é a minha experiência de ser continuamente comido pelo tempo, não consigo, quer dizer, o tempo está-me sempre a corroer, está-me sempre a comer, está-me sempre, percebem? Portanto, o Titã Cronos que continuamente me vai comendo, e por isso eu preciso de um sítio que me defenda desse Titã Cronos que me come, o espaço. E como é que nós dizemos? Vejam, como é que mesmo nas telenovelas brasileiras é engraçado olhar para estas coisas. Quer dizer, muitas vezes, estão a perceber, quando há esta pressão, ouve-se muitas vezes dizer eu preciso de espaço. Ou dá-me um tempo, mas dá-me espaço. Dar-me tempo e dar-me espaço tornam-se sinónimos, não é? Preciso de um tempo, preciso de um espaço, preciso de um sítio onde eu possa ser eu, preciso de um sítio no qual eu não possa ter pressões. Isso. É para isso que é preciso a arquitetura. Seria impossível dizer dá-me um tempo ou dá-me um espaço se não houvesse um sítio no qual eu me pudesse resguardar, me pudesse abandonar,
me pudesse sentir preservado, me pudesse refletir sobre mim mesmo. Quando eu digo dá-me um tempo ou dá-me um espaço, o que eu estou a dizer é exatamente isso. Preciso de tempo para me encontrar comigo mesmo. Preciso de tempo, preciso de espaço para poder ser eu. E é isto que serve a arquitetura. Quando eu vou a uma igreja, é isto que eu quero. Um tempo e um espaço que seja um tempo de encontro, não seja um tempo de encontro comigo e de encontro com quem me fez. E isto não acontece num lado qualquer. Contrariamente a uma certa visão que é muito divulgada na nossa cultura contemporânea, é mesmo uma coisa muito difícil de acontecer, por aquilo que eu já vos disse, de acontecer no meio da natureza. Hoje em dia as pessoas acham, por causa da pressão, por causa do ambiente urbano se ter transformado numa espécie de selva urbana, e acham que fogem a isso indo para o meio da natureza. Mas a natureza é, por definição, selva. É, por definição, aquilo que é agreste, aquilo que é contrário. As muralhas da cidade medieval separavam o espaço no qual os homens podiam viver no espaço, no espaço selvagem, no espaço que era povoado, inclusive, pelos demónios. Os monges cistercienses iam para esses sítios para arrotear esses sítios, para cosmificar esses sítios. Portanto, é sempre preciso, sempre foi entendido psicologicamente, esta necessidade de uma separação entre um espaço no qual eu posso ser eu e um espaço no qual eu tenho que estar à defensiva. E isso foi as muralhas da cidade, os muros da casa, e hoje que a própria cidade se tornou uma coisa hostil, a casa ganha ainda mais valor, os terrenos, os tecidos sociais mais valor, e estes espaços fechados, estes espaços fechados, que são espaços públicos, que são os espaços das igrejas, até nisso ganharam muito valor. Eu quando estava a fazer o doutoramento, estava numa fase de estudo da Basílica da Estrela e, portanto, estava desesperado porque não conseguia perceber como é que aquilo funcionava, como é que aquilo era, e, portanto, ia lá muitas vezes, mas ia lá 2 vezes por dia. A Basílica da Estrela fica relativamente próximo da minha casa, eu moro ali ao pé dos Prazeres, e a Basílica da Estrela, às vezes ia lá duas vezes por dia, estava lá sentado só para tentar perceber aquilo, como é que aquilo funciona, o que é que aquilo é. E aconteceu uma vez uma senhora entrar, sentar-se no banco de trás, abrir um pacote, tirar uma sandezinha e um sumo com pau e pôr-se ali no fundo da igreja a comer. Mas porquê é que ela não foi fazer isso para o Jardim da Estrela que está ali em frente? Estava aqui na primavera, estava quente, estava luz, porquê é que ela não foi fazer isso? Bem, quer dizer, claramente era uma pessoa sem fé. Era uma pessoa que não ia lá por motivos religiosos. Mas aquele espaço era um espaço no qual ela podia ser ela. O espaço ela se podia encontrar consigo própria, não é? Fazem-nos falta estes espaços. Eu já ouvi um testemunho de alguém que dizia que ali na década de 60, 70, alguém que acompanhava a mãe estes dias na Baixa de Lisboa, ia-se às compras, mas depois parava-se um pouco ali nas igrejas da Baixa para descansar um pouco. Mas o descansar não é um descansar só físico. Que era isso, que era uma paragem nesse tempo. Pronto, portanto, este efeito de parar o tempo, este efeito de abrir um espaço onde o tempo não me consome. Isto é exatamente aquilo que da tradição, da tradição das outras religiões não católicas, e sobretudo das religiões menos estruturadas, das religiões dos povos arcaicos, que são estudados pelo Mircea Eliade, é isso exatamente que ele descreve quando fala do espaço sagrado. O espaço sagrado é o espaço onde o homem pode ser homem. Portanto, fora não pode, dentro pode. O espaço sagrado é uma coisa muito dinâmica, quer dizer, ele fala, por exemplo, do mito dos Achilpas. Os Achilpas são um povo nómada e, portanto, o espaço é sagrado no sítio, digamos, no raio da ação, determinado de uma maneira difusa, onde o tótem deles tem efeito. E eles transportam o tótem. E ele conta uma história extraordinária. Diz que houve um dia que o tótem, que o pau sagrado dos Achilpas partiu-se. São aborígenes australianos. Partiu-se. E então eles ficaram completamente tomados pelo desespero, mas não um desespero ansioso, não um desespero angustiado, não, propriamente desespero. Quando o pau sagrado se partiu, a vida já não era possível e eles simplesmente sentaram-se, deixaram-se estar e deixaram-se morrer, pararam de se alimentar, deixaram-se morrer. Portanto, num sítio onde não há este espaço sagrado onde eu posso viver, a vida humana
Não é possível. É possível, eles poderiam ter continuado a caçar, mas não, quer dizer, num espaço sem significado, a vida não é possível. Deixaram-se morrer. O espaço sagrado, e nomeadamente o templo, que é o centro desse espaço sagrado, tem, diz o Merciliar, duas funções. Uma função, de que já falámos, uma função cosmológica, ou seja, a função de transformar o caos em cosmos, a função de haver, digamos, um pau vertical, como dizia também o Gregotti, a partir do qual se irradia uma cosmificação do espaço. Aquele espaço passa a ser um espaço no qual a vida humana pode acontecer. Portanto, há uma cosmificação do espaço. Há também, muito importante, uma coisa que também é sensível das igrejas, também vos posso contar um caso engraçado. Há também uma cosmificação do tempo, porque o tempo é contado por referência à fundação daquele lugar sagrado. E, portanto, o próprio passar do tempo é manifestado. A cabana sagrada dos Sioux, dos índios da América do Norte, tem marcado o tempo. As estações da primavera, do outono, os equinócios, etc. Os templos hindus, alguns templos hindus, têm determinados altares que têm 360 graus. Por acaso é engraçado, eu nunca tinha percebido isso. Sabem porque é que têm 360 graus? Porque os 360 graus, por analogia, é por analogia com os 365 dias do ano. E, portanto, eles têm no altar sagrado 360 tijolos brancos e 360 tijolos pretos que correspondem ao dia e à noite. Ou seja, o altar significa também o nascimento do tempo. E lembro que a estrela tem muitas histórias, mas esta também é engraçada, que tem a ver exatamente com esta cosmificação do tempo. Portanto, como vocês sabem, em 1834 foi emitido o Edito de Extinção das Ordens Religiosas. Portanto, a estrela foi fundada em 1785. As primeiras freiras entraram em 1792, poucos meses depois da tomada da Bastilha. Isso fez com que, inclusivamente, a rainha estivesse muito tensa com aquela circunstância, e é muito sintomático o facto da sagração da Basílica da Estrela ter acontecido poucos meses depois, no mesmo dia, porque foi também a 14, não foi a 14 de julho, foi a 14 de setembro de 1789. E, portanto, depois meteram-se as invasões francesas, a fuga da família real, as guerras liberais, a extinção das ordens religiosas, 1834. O Edito de 1834 dizia que as ordens religiosas femininas, dizia aquilo que parecia ser uma coisa boa, dizia que as ordens religiosas femininas ficariam no seu lugar de habitação até à morte da última, como sabem. Ora, o que é que acontecia? Era até à morte da última professa. Portanto, aquilo que aconteceu durante o século XIX, desde 1834 até 1785, que foi quando morreu, até 1885, que foi quando morreu a última professa carmelita do convento, é que as outras freiras, que eram noviças em 1834, mas que depois passaram 60 anos por cima, ou 50 anos por cima, e portanto eram velhas de 80 anos, de 70, de 80 anos, não é? Também não tinham. E elas viviam na angústia de morrer a última professa e, portanto, elas serem expulsas do convento. E foi isso que se passou, quer dizer, a narrativa é uma narrativa absolutamente angustiante, quer dizer, elas morrem a última professa e, portanto, velhas de 80 anos, que viveram toda a vida, desde os 15 ou desde os 20, ali assim, e que agora não sabem para onde é que vão ir, quer dizer, arranjaram-nos um sítio, foram para o convento de Odivelas, mas percebem, há uma narrativa de uma freira que vive isto, é uma narrativa completamente angustiante. E as freiras, as pobres das freiras, estavam, portanto, logo no dia seguinte a ter morrido a última professa, a ter sido disputada a última professa, o convento foi cercado pela Guarda Nacional para que ninguém roubasse nada, para que ninguém saísse de lá. Depois entram homens dentro do convento de clausura para fazer o inventário das peças artísticas, das auréolas que eram de prata, etc. Portanto, uma coisa de traçar a clausura deve ter sido uma coisa terrível para elas.
Depois, elas já perceberam que iam ser transferidas para outro sítio, vão ser transferidas para outro sítio. Estavam preocupadas com os empregados. Porque um convento de clausura grande precisava de um hortelão, as mulheres que lavavam a roupa, etc, etc. Mas, com todos eles, é muito engraçado, elas dizem que com todos eles não tinham grande preocupação porque eles sabiam, não tinham trabalho ali e haveriam de arranjar trabalho do outro lado. Quer dizer, são profissões que eram necessárias. A única profissão, o único profissional com quem eles estavam especialmente preocupadas, porque não sabiam o que é que haveriam, porque não poderia fazer outra coisa, era com o sineiro. Porque esse, de facto, não podia fazer outra coisa. O sineiro, pelo contrário, ao que parece, não estava nada preocupado com o assunto. Não se percebe bem porquê, mas na narrativa diz que o sineiro não estava preocupado com o assunto. Não se preocupem, Nossa Senhora, quer dizer, aquelas coisas, elas estavam angustiadas com coisas, eu sei o que é que vai ser de si, como é que vai ser, tem filhos, tem mulher, tem filhos, como é que vai sustentá-los, como é que vai fazer isso. Então, diz-se que no dia em que as freiras foram expulsas, o sineiro deixou de tocar os sinos e parece que foi um caos em Lisboa inteira. Porque o próprio governador civil, maçom, assumido, não é, que estava contente com aquele, não conseguia acertar o relógio, quer dizer, as pessoas guiavam-se pelos batimentos na zona ocidental de Lisboa, guiavam-se pelas badaladas dos sinos da Basílica da Estrela e, portanto, foi a desorientação, quer dizer, as pessoas não se conseguiam encontrar porque não sabiam quais eram as horas. O próprio governador civil não sabia como é que havia de acertar o relógio e, portanto, no dia seguinte a isto ter acontecido, foi instaurado outra vez o sineiro na sua posição e na sua tarefa. Mas isto para dizer o quê? Que de facto faz parte também desta função cosmológica, desta função do espaço sacro, do espaço sagrado, a orientação e a cosmificação do tempo. Quer dizer, não é uma história tão colorida quanto esta que eu contei, mas para mim faz toda a diferença quando eu vou passar férias à casa dos meus pais, na casa que os meus pais têm no Ribatejo, na província, faz toda a diferença sentir, mesmo quando às vezes vou para lá para trabalhar, mas faz toda a diferença sentir o tempo pontuado pelo sino da aldeia. Quer dizer, eu ouço o sino da aldeia, aquilo dá-me uma paz, dá-me uma tranquilidade, dá-me um sentido, um desenvolvimento tranquilo do tempo. É isso o cantar do galo. É uma coisa extraordinária, pacifica-me, aquilo pacifica-me, quer dizer, consigo produzir muito mais, porque neste ritmo natural, sem ser como um despertador a apitar para fazer isto, não sei o quê, sinto o tempo transcorre normalmente. Portanto, o Iliade fala desta função cosmológica do tempo, do espaço sagrado, e diz que tem outra função, que é uma função soteriológica, ou seja, uma função que tem a ver com a salvação. Diz ele que o tempo é o lugar onde se realiza a comunicação entre o céu, a terra e os infernos. Ora, isto tem tudo a ver com aquele ser eu de que fala o Heidegger, não é? Portanto, esta comunicação, este lugar onde eu estou em contacto com o metafísico, digamos assim, este lugar onde eu, podemos dizer com uma linguagem mais contemporânea, o lugar onde eu estou em comunicação com o metafísico, realiza esta salvação da própria pessoa, realiza esta plenitude da própria pessoa. E atenção! É a função soteriológica, ou seja, é o facto daquele ser um espaço onde eu me sinto salvo e me experimento salvo, que permite a função cosmológica. Ou seja, a função cosmológica não me cabe a mim decidi-la como é que ela vai ser feita. Eu dou um valor extraordinário a um determinado lugar no espaço. Quer dizer, isto é evidente, decorre de eu dou um valor extraordinário a um espaço particular, a um lugar particular no espaço, porque nesse espaço acontece uma coisa que é uma coisa extraordinária, que é eu poder ser eu, que é ser um lugar onde eu me encontro comigo mesmo, ser um lugar no qual o tempo para, ser um lugar no qual eu respiro. Portanto, a função cosmológica não pode ser substituída, esta função cosmológica não pode ser substituída pela simples construção de um qualquer zigurato, ou de uma qualquer poste elétrico, ou de uma qualquer coisa no meio da cidade, por onde eu me pudesse orientar, como dizem os psicólogos do ambiente, os psicólogos da cidade. Estão a perceber?
Porque isso já perceberam que a cidade precisa de factos extraordinários para poder ser memorizada, para poder ser descrita, para poder ser contada, para poder ser compreendida. Agora, o que não perceberam, que é preciso ler o Eliade para perceber isto, é que para esses factos extraordinários acontecer, não basta a dimensão, não basta o efeito estético, é preciso que esses espaços proporcionem uma experiência que é de facto uma experiência invulgar. Que é de facto uma experiência de eu poder ser eu. Não tem que ser metafísica, no sentido literal do termo. Não estamos a falar ainda de qualquer coisa religiosa, mas estamos a falar de um lugar onde eu me posso encontrar comigo mesmo. Onde eu escapo à corrosão, à agressão do ambiente que está à minha volta. Portanto, ser arquitetura é necessário para ser igreja. Não consegue acontecer a comunicação que se espera da liturgia, que é de facto o lugar onde o sagrado acontece. Não consegue acontecer a comunicação que se espera na liturgia sem o espaço condicionado pela arquitetura de uma igreja. E é esta identidade da arquitetura, que falámos antes, no lugar onde o tempo para, que muitas vezes os próprios arquitetos esquecem, e encarando a tarefa arquitetónica como uma simples atividade estética, de dar valor estético, quando é muito mais profundo que isso, tem uma âncora, tem uma raiz antropológica profunda. Tem a ver com esta procura de harmonia entre a pessoa e o território. Por outro lado, o processo de comunicação da arquitetura é um processo global, é um processo englobante. E, portanto, a arquitetura não se lê como um livro. Não basta que a arquitetura tenha mensagens, ou sequer nem é necessário que as tenha. Não é, quer dizer, uma leitura iconográfica da arquitetura. Ou seja, pode haver uma arquitetura pejada de símbolos que precisam de ser lidos do ponto de vista semântico e não ser arquitetura, porque não dá esta experiência de comunicação global, de comunicação pelo ambiente, de comunicação pela atmosfera. A arquitetura não se lê como um livro. Portanto, não é pela iconografia que a arquitetura cumpre a sua função. Ora, isto implica esta maneira global, não textual de comunicar, esta maneira englobante, esta maneira envolvente de comunicar da arquitetura, implica que ela precise de ser arte. Portanto, recapitulo os passos. Vimos que para ser igreja tinha que ser arquitetura. E vimos o que é que isso implicava. E agora vimos o essencial do arquitetónico que tem a ver com esta exigência antropológica. E agora damos outro passo. Para ser arquitetura, precisa de ser arte. Não basta esta resposta antropológica, não basta este sentido. Ou seja, para eu ser eu, para eu me sentir eu, para eu estar bem, para eu me sentir eu na arquitetura, não basta uma proteção física, não basta um conforto térmico, higrométrico, etc. É preciso que ali eu faça uma experiência de arte. O que é que isto significa? Vamos agora, não pretendo explicar o que é arte, não tenho essa pretensão, mas pretendo explicar, ou pretendo que nos demos conta daquilo que acontece quando eu digo que estou diante de um objeto de arte. O que é que me permite dizer isto é arte? Estou diante de um objeto, olho para aquela câmara, faço uma determinada experiência, as minhas sensações são percutidas
por aquele receber um certo número de estímulos, mas isto não me permite dizer a experiência que eu tenho, a leitura que eu faço desse complexo, dessa constelação de estímulos, não me permite dizer que aquilo é uma obra de arte. Mas se estiver diante do teto da Capela Sistina, ou do Moisés, do Miguel Ângelo, digo, isto é uma obra de arte. Se eu estiver diante da Sagrada Família, digo, isto é uma obra de arte. O que é que acontece? O que é que me permite, em mim, reconhecer a artisticidade de uma coisa? Eu acho que isto também ajuda e também é importante, porque a experiência que se faz numa obra de arte não é uma experiência só dos artistas, é uma experiência de toda a gente. E, portanto, as outras pessoas, nomeadamente aqueles que não têm esta formação artística, devem poder dizer isto é arte e isto não é arte. E, sob esse ponto de vista, relativamente à obra feita, devem poder pronunciar-se. A mim parece-me que se pode dizer que a primeira experiência que acontece quando eu estou diante de uma obra de arte é exatamente porque acontece qualquer coisa que é diferente daquilo que acontece com os outros objetos. Ou seja, os outros objetos, eu sei para que é que eles servem. Num objeto de arte, não sei. A primeira coisa que acontece é exatamente esta perplexidade. Quando eu estou, digamos, engajado numa preocupação que tem a ver com a resolução de algum problema meu. Quero fazer isto ou quero fazer aquilo. E embato com um objeto e este objeto não me serve para nada. Mas, não obstante não me servir para nada, ele não deixa de ter um enorme impacto em mim. Há como que é como se aquela obra gerasse em mim uma experiência, verdadeiramente é como se aquela obra ocupasse o lugar de uma pessoa. E ocupasse o lugar de uma pessoa que olha para mim com ternura. Verdadeiramente, uma obra de arte, encontrar uma obra de arte, é de facto uma experiência de um encontro semelhante àquilo que acontece com outras pessoas. Eu fico cativado por aquela obra de arte. É um encontro. E o primeiro sinal desse encontro é um espanto. A obra espanta-me. Já é mais do que uma perplexidade. Uma perplexidade pode ser só uma coisa fugaz, pode ser só uma coisa funcional. O espanto não, é qualquer coisa que me agarra. O espanto é uma coisa muito engraçada. O espanto, poderíamos dizer que é o primeiro sinal da obra de arte. Porque o espanto é uma coisa muito engraçada, porque o espanto é qualquer coisa que demonstra, ao mesmo tempo, um conhecimento e um desconhecimento. Eu não me espanto relativamente a uma coisa que conheço completamente. Mas também aquela coisa que eu não conheço minimamente e que não sei para que é que serve, não me provoca espanto. Provoca-me indiferença. Passo ao lado nem a vejo. Não é? Portanto, o espanto é, digamos, é o princípio do encontro. E é uma coisa, quase que se poderia dizer, é uma coisa da ordem do milagre. Porque é uma manifestação de conhecimento de um desconhecimento. É assim, quer dizer, é uma manifestação de conhecimento, porque gera qualquer coisa em mim, de um desconhecimento, de qualquer coisa que me faz falta e que aquela obra é para mim. Há uma promessa na obra. Há uma promessa que se manifesta, em primeiro lugar, como espanto. Mas o espanto não é suficiente. Esse é o problema da arte contemporânea. A arte contemporânea achou que o espanto era suficiente. E substituiu este espanto, que é um espanto verdadeiro, que é, digamos assim, o estandarte do encontro, substituiu este espanto da beleza, substituiu este espanto que vem depois de um significado que corresponde, substituiu pelo espanto decorrente da novidade. Porque o espanto, eu posso tê-lo, os mais velhos recordam-se, com certeza, ou pelo menos a mim foi uma coisa que marcou muito os mais velhos novos, da publicidade dos Renault Clio. Quando o Renault Clio apareceu, o Renault Clio, toda a gente sabe, se tiver um mínimo de cultura, é o primeiro carro sabonete da história do mundo. Não é? Portanto, é o primeiro carro redondinho. E, portanto, faziam aquela publicidade, o carro redondinho, estava toda a gente numa enorme... Durante meses estávamos todos, eu estava, Michel, acho eu, estávamos todos na expectativa do carro sabonete, como é que ele ia sair. Portanto, quando ele saiu, toda a gente ficou engajado, ficou encantado, a olhar para aquilo com espanto. Mas durou
uma semana, 15 dias, depois o espanto morreu. Não é? O espanto da novidade morre. O espanto da obra de arte não morre. Isso é que é estranho. Quer dizer, eu continuo, eu já vi o teto da Capela Sistina e quando lá for espanto-me outra vez. E se calhar espanto-me mais. E já vi o Moisés e espanto-me outra vez. E se calhar espanto-me mais. Portanto, é um espanto que não morre. É um espanto que dura. E os artistas na contemporaneidade, e nomeadamente os arquitetos, resolveram, porque é mais fácil, porque correm menos risco, substituir este espanto durável, permanente, que tem qualquer coisa, que tem raízes, que nós percebemos que tem raízes fundas, substituí-lo por um espanto que decorre da novidade. Eu lembro-me, quando estava no liceu, quando estava nos anos da faculdade, no primeiro e no segundo ano da faculdade, no segundo e terceiro ano da faculdade, sobretudo, que é qualquer coisa que não abona muito a meu respeito, mas que serve para ilustrar isto, a minha preocupação principal não era que o meu projeto fosse melhor que o dos meus colegas, era que fosse diferente, era que fosse novo, era que não fosse igual. E isto é qualquer coisa de absolutamente terrível no que diz respeito à arte, porque isto entrou na arte. Entrou na arte e corrompeu-se sob esse ponto de vista. Se este espanto, que é causado pela arte, for levado a sério e não morrer, não acabar, e portanto não for espanto da obra de arte, aquilo que acontece é que eu, levando a sério este espanto, eu olho para aquilo e olho, aquilo causa-me espanto, e eu sinto curiosidade, e vou investigar, e aproximo, e olho de um lado, e olho do outro, e percebo o que é que quer dizer com isto. E se for um texto, leio outra vez, se for uma música, ouço outra vez, se for uma obra de arquitetura, percorro outra vez, vou lá a outra hora do dia. Se eu levo este espanto a sério, e a obra de arte for verdadeiramente obra de arte, às tantas acontece uma experiência que é quase uma experiência de êxtase. É uma coisa que hoje em dia acontece pouco, mas às vezes ainda acontece. Acontece com estas formas de arte, digamos, mais comuns no nosso tempo, mais vulgares no nosso tempo, mais frequentes no nosso tempo, mais próximas no nosso tempo, e que já não são, lamentavelmente, as artes plásticas, e muito menos a arquitetura, mas são, sobretudo, as artes da escrita e do filme. Não é? Há filmes que causam êxtase. Há filmes em que eu digo, caraças, este tipo disse aquilo que eu queria dizer. Quando a gente lê a poesia do Fernando Pessoa, diz, este tipo diz melhor do que eu aquilo que eu sinto. Este tipo diz melhor do que eu aquilo que eu sou. Êxtase. Que pode ter diferentes graus, mas o êxtase é sempre determinado por haver uma espécie de uma coincidência. Do meu eu, é como... Quer dizer, é como se... Sabem, quando a gente está... Quando a gente toma um banho de imersão numa banheira de água tépida, não é? E às tantas perdemos um bocadinho a noção dos limites do próprio corpo. Como a temperatura da água está à temperatura da pele, perde-se um bocadinho a noção dos limites do próprio corpo, não é? O êxtase é isto, é perder-se a noção dos limites da própria alma. No sentido que, da própria alma talvez não, mas do próprio eu. Perder-se a noção dos limites do próprio eu, no sentido que o outro diz melhor aquilo que eu sou do que eu próprio consigo compreender. Há uma coincidência entre a obra e aquilo que a obra diz, e aquilo que ela diz, e eu próprio. Há esta coincidência, não é? Esta identificação, esta compreensão. É como se a obra me compreendesse, me agarrasse, dissesse aquilo que eu sou. A esta experiência de êxtase, há outra palavra que a diz, não é? Que é a palavra comoção. A obra de arte comove-me. Mas se nós meditarmos na palavra comoção, percebemos que ela introduz outra dimensão, que é uma dimensão muito importante, que é a dimensão desta experiência gerar comunidade. É uma experiência que gera comunidade e é uma experiência que gera movimento. Ou seja, da experiência de uma obra de arte que se preze, que seja verdadeiramente obra de arte, eu não saio igual. Eu saio melhor. Nem é pior, saio melhor. Saio mais. Pode ser uma experiência de obra de arte dolorosa. Eu não digo que as obras de arte são todas boazinhas. Há obras de arte que são más. O Decameron, do Pier Paolo Pasolini, é uma obra de arte. É um filme que eu não recomendo que vejam. Mas é uma obra de arte. Mas é uma obra de arte que assusta. É uma obra de arte que mete nojo. É uma obra de arte mas é uma obra de arte que me ensina. É uma obra de arte que me ensina que aquilo que na contemporaneidade
parece ser uma coisa positiva, não é. Mete nojo. Percebe? A Guernica é suposto assustar. A gente percebe os gritos das pessoas na Guernica. Não é? Portanto, a obra de arte não tem que ser boazinha. Mas a obra de arte é sempre qualquer coisa que gera um incremento em mim. Gera um acrescento, uma maturidade, uma maturação, uma aprendizagem de qualquer coisa. E uma aprendizagem pacífica. É como se eu ficasse mais pacificado, ficasse mais compreensivo relativamente a mim mesmo. O von Balthasar diz, o Guardini e o von Balthasar chamam por paradigma à obra de arte a tragédia grega. E dizem, e von Balthasar diz esta coisa, sair da tragédia grega. Portanto, a tragédia grega, aquilo que o Aristóteles diz é que a tragédia, pelo efeito de terror e piedade, por suscitar um terror e uma piedade, ou seja, por suscitar uma afinidade emotiva por me fazer compreender aquela situação, por suscitar uma afinidade emotiva entre aquilo que está a acontecer e em mim mesmo, suscita uma catarse, suscita uma purificação. E, portanto, diz o von Balthasar, o grego, ao sair do teatro, deveria sentir em si plasmada mais um pouco da sua humanidade. Era como se ele tivesse adquirido mais consciência de si próprio. E apesar daquilo poder ser terrível, ele vinha pacificado com isso, porque aprendeu, é assim, eu sou assim, eu vivo assim. E, portanto, vivo melhor com esse efeito da obra de arte. Este êxtase, que é a comoção, gera, portanto, um movimento no sentido de eu saber melhor o que é que hei de fazer, se me sentir mais eu. Mas também, isto, saber melhor o que é que hei de fazer, sentir mais eu, tem também a ver com o facto de eu me sentir, outra vez, acompanhado, de eu me sentir compreendido. A obra de arte tem este efeito de suscitar uma companhia, e é por eu me sentir compreendido. Quer dizer, quando eu leio Fernando Pessoa, ou quando eu ouço quando eu ouço I Wish You're Here dos Pink Floyd, eu sinto uma companhia, quer dizer, aquilo compreende-me, aquilo diz-me o que é que eu sou, e esta companhia, este ser compreendido, este dizer-me o que é que eu sou, dá-me força para avançar. As circunstâncias não mudam, mas eu ganho força para avançar com esta compreensão que tenho das coisas, não é? Portanto, há uma comoção, um movimento feito em conjunto, como se a obra de arte, de facto, se apresentasse ali como alguém que me compreende, que me abraça e que me acompanha. Verdadeiramente, portanto, eu acho que aquilo que se pode dizer e aquilo que se pede de uma obra de arte e o efeito que a obra de arte, que são verdadeiras obras de arte, agora pensem nelas, não pensem naquelas que viram ultimamente nas galerias de arte, mas pensem naquelas que vocês tiveram esta experiência de serem impressionados, de saírem de lá impressionados, da coisa ficar indelevelmente na vossa memória. A nossa memória é uma coisa muito seletiva, só guarda aquilo que tem significado. Portanto, pensem naquelas que ficaram gravadas indelevelmente na vossa memória. E digam se o efeito não é este. Êxtase, ou seja, compreensão de mim, e uma dinâmica de comoção, de movimento. Qualquer coisa que pode ser significada, de facto, como uma experiência de um encontro. De facto, o encontro com a obra de arte não é estruturalmente diferente do encontro com uma pessoa de quem se gosta, com um amigo. De facto, quase que se poderia dizer que a palavra que melhor explica a relação que a obra de arte tem comigo é a palavra amizade. Esta compreensão, este acompanhamento, este dinamismo que me faz avançar para a frente. Podemos dizer isso das poesias, podemos dizer isso dos filmes, podemos dizer isso de determinados ambientes. Quantas vezes, não sei, não falo por vocês, mas quantas vezes eu sinto necessidade de ser compreendido e preciso de ir passear a Sintra para que isso aconteça. Preciso daquele ambiente de Sintra para que isso aconteça. E vocês dizem, então, mas quer dizer, se a arquitetura funciona, se a arte funciona como amizade,
Para que é que ela é precisa? Porque amigos, poucos ou muitos, mas todos temos. Então, para que é que a arquitetura, para que é que a arte, se é esta a sua razão de ser, para que é que ela funciona? Pois. É porque a amizade da obra de arte é uma amizade que é sempre permanente. Não é uma amizade tão intensa, nem é uma amizade tão versátil. Estão a perceber? Quer dizer, às vezes eu chego e estou num determinado estado emocional, perturbado, e as pessoas conseguem perceber o que é que eu sinto, conseguem me abraçar, conseguem me compreender. A obra de arte não faz isso. Mas também muitas vezes acontece eu estar num determinado estado de carência, de necessidade, e precisar de um sorriso, de um abraço, de uma palavra daquela pessoa, e aquela pessoa, porque também ela teve um dia difícil, porque também está com problemas, não me consegue dar isso. E a obra de arte consegue. A obra de arte está sempre ali para mim. Não é tão versátil, não é tão englobante, não é tão... mas é mais estável do que as pessoas. Está lá sempre, estão a perceber? Por isso é que a gente diz, e por isso há pessoas que dizem, é verdade, que podem ser consideradas um bocadinho misantropas, mas dizem que os livros são os meus melhores amigos. Porque os livros estão lá sempre, quer dizer, e às tantas, e já vos há de ter acontecido, quer dizer, a mim às vezes acontece sair de um determinado dia de trabalho e dizer, estou a precisar de ouvir aquela música. Mas porquê? Mas não a sei já de cor, não sei qual é o efeito estético dela, não sei como é. Já sei isso tudo, mas quer dizer, estou outra vez a precisar daquele efeito, daquela obra de arte sobre mim, daquele abraço, daquela compreensão. Estou a precisar outra vez de ouvir Shine on You, Crazy Diamonds, Pink Floyd. Aquele grito. Ou The Crime of the Century, o grito da guitarra da Crime of the Century dos Supertramp. Não sei se isto é da vossa geração, mas é que se pode lembrar. Preciso disso outra vez. Porque não se encontram muitas pessoas que tenham esta disponibilidade para compreenderem aquele grito, que eu naquela altura sinto carência. A obra de arte está sempre ali. É uma amizade estável, fraca, porque não tem essa capacidade terna, corporal, mas permanente. Os livros são os meus melhores amigos. E isso que se pode dizer, os livros não são os meus melhores amigos, não se pode dizer, mas são bons amigos. São bons amigos. Os livros são bons amigos. E isto que se pode dizer dos livros, pode-se dizer dos filmes. Quantas vezes é que eu já vi o Blade Runner? Não sei, já falámos do Blade Runner. Não sei, percebem? Mas perceber aquilo que faz o homem, aquilo que faz a diferença entre ser homem e não ser homem, que tem a ver com esta procura do Criador e que tem a ver com esta existência de memória, esta consciência de mim que tem a ver com a memória. Isto eu preciso de ser recordado. Porque normalmente, quando eu saio daqui da faculdade, a ideia que eu tenho de mim é que eu valho por aquilo que faço. E se fiz pouco, ou se as pessoas que trabalham comigo dizem que eu fiz pouco, eu sinto-me achincalhado por isto, não é? A obra de arte, não, está nisso. Eu acho que, inclusivamente, agora, depois o Padre Luís falará com mais pertinência disso, mas isso também, essa permanência da amizade, é também aquilo que acontece com a liturgia. Também a liturgia é obra de arte, tem este efeito de acontecer como obra de arte. Portanto, a obra de arte descobre-se como encontro no sentido em que há uma participação no meu eu que tem valor existencial. A obra de arte mexe comigo e esse mexer comigo não é só questão de sensações ou só questão de sentimentos. Não. É uma coisa a que faz sentido voltar. Porque é exatamente por causa disso que essa novidadezinha do espanto de algumas pertenças obras de arte contemporâneas não chega. À obra de arte eu preciso de voltar. Quando sinto carência, preciso de voltar lá. Aquela coisa que me dá simplesmente uma novidade, não preciso. Esfuma-se no tempo. Esvai-se no tempo. Portanto, há uma participação no eu com valor existencial. Um valor que é perene.
e que, inclusive, se podem enriquecer. Portanto, esta proteção que a arquitetura dá não é apenas uma proteção física, é uma proteção que gera esta companhia à minha pessoa. E, portanto, é sempre um lugar no qual eu me sinto... Porque a proteção de que eu preciso não é só uma proteção, não basta, por isso é verdade aquilo que diz o Levinas. Não, é um acolhimento que leva ao recolhimento, é uma proteção no qual eu me sinto compreendido. Eu sinto-me compreendido. Estão a perceber? Eu só falo dos meus problemas diante de uma pessoa que tiver a intuição que me compreende. Senão não falo. E se não falo, sinto-me sozinho. Sinto-me perdido. Dois defeitos que daqui decorrem desta maneira. Portanto, a arte funciona globalmente. E a arte dá isto tudo ao mesmo tempo. Dois defeitos que decorrem daqui. Portanto, primeiro, uma obra de arte não é feita de partes somadas umas às outras. Que se lê em sucessão como um livro. Uma obra de arte é qualquer coisa una. Faz parte da natureza da obra de arte ser qualquer coisa una. E, portanto, vocês percebem que se ela tem essa natureza única, una, de falar, digamos assim, pode ter várias vozes, mas de falar sinfonicamente, de falar em unidade. Se tem essa natureza una, ela não, é muito difícil ela ser feita por vários. Porque gerar essa síntese é muito difícil, não quer dizer que seja impossível, mas é muito difícil que a formalização da obra de arte aconteça com várias cabeças. Depois, a obra de arte também não é a forma pela forma. O Parison diz de uma maneira um bocadinho críptica que a arte é uma obra que é obra porque é forma. E não obra que é forma porque é obra. Eu tenho que sempre dizer isto devagarinho porque é complicado, mas a coisa é fácil. A obra de arte vale pela forma que tem. Ou seja, pensemos, por exemplo, na comédia do Dante e na comédia do Dante e na Suma Teológica do Santo Agostinho. O conteúdo veiculado pela comédia do Dante... Desculpa, tenho que dar o conteúdo veiculado pela Suma Teológica, ou por outro, o conteúdo veiculado pela comédia não é estruturalmente diferente do conteúdo veiculado pela Suma Teológica. Agora, na comédia do Dante, aquilo tem uma capa afetiva que lhe dá um valor acrescido. Não dá um valor de clareza como tem a Suma Teológica, mas dá-lhe um valor acrescido, dá-lhe um valor de persuasividade existencial que a Suma Teológica não tem que ter. Portanto, o valor da comédia não é propriamente a originalidade do conteúdo, mas o caráter persuasivo, compreensivo, terno, digamos assim, da forma. Por isso é que a obra de arte vale pela forma. Mas dizer que ela vale pela forma não quer dizer que possamos prescindir do conteúdo. Porque esse é o caso, outra vez, do crucifixo do Brunelleschi e do Donatello, não é? Tem que ter um conteúdo válido que depois seja formalizado de uma maneira, digamos assim, terna, que abrace. Portanto, a obra de arte também não pode, por um lado, ser feita por uma soma de partes e, por outro lado, também não é uma forma esvaziada de conteúdo. E isto cria-nos um problema grave. Porque, então, como é que isto pode ser feito? Ou como é que isto pode ser controlado? Não é? Como é que esta arquitetura que tem que agir artisticamente pode ser montada, pode ser participada? Porque, ao mesmo tempo, nós percebemos que há aqui trabalho de gênio. É preciso ser-se um gênio para se fazer isto. É preciso ser-se um grande gênio para se fazer isto sozinho. Como é que, mas nós precisamos, mas nós não podemos estar dependentes da erupção de génios. Porque
precisamos, quer dizer, a arquitetura é qualquer coisa que nós necessitamos cotidianamente, constantemente. Não há vida humana sem arquitetura. Foi aqui os exemplos que eu vos dei anteriormente. Portanto, como é que se faz? O que é que nós podemos fazer? Isto introduz-nos ao problema, que é o último problema que eu quero tratar hoje, que é o problema do processo artístico, do processo de projeto. Eu propunha que fizéssemos um intervalo para depois resolvermos esta última questão. Está bem? Portanto, 15 minutos, depois entramos neste como é que se faz.